gente vai falar agora de autoestima. Está aqui com a gente a Simone Lopes, que é palestrante. Agora tem um outro termo, viu, Edson? É digital influencer. Nossa. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda. Minha autoestima foi lá pra cima. Ficou mais chique. Você é um digital influencer com o seu canal. O Edson é verdade. Tudo bom, Simone? Obrigada, Cláudio, tudo jóia. Muito obrigada pelo convite para falar de um tema que afeta tanto as nossas vidas, né? Tanto Verdade. na vida pessoal quanto profissional. Você está aí há mais de 10 anos na liderança de pessoas e com a sua experiência corporativa, desafios pessoais, desenvolveu aí 7 dicas infalíveis sobre autoestima? Exatamente, 7 dicas infalíveis. E o interessante dessa palestra é que ela nasceu de uma história pessoal, de um momento muito difícil que eu passei e que ninguém me disse o que eu deveria fazer, né? A gente descobre às vezes muito sozinho pelas cabeçadas da vida. Mas quando eu consegui fazer toda essa superação pessoal, eu entendi que isso poderia ser transformado numa história para ajudar outras pessoas também. E porque o tema realmente é extremamente relevante e ele mexe muito com as questões potenciais de cada indivíduo, principalmente suas habilidades, de se superar todos os dias. Sim. E o seu público, o maior é o feminino, né? Maior é o feminino, porque são histórias muito semelhantes que as mulheres passam nas suas histórias de vida, principalmente em relacionamentos afetivos, e que acaba, de fato, interferindo em toda uma vida e também na profissional. Agora, quem está nos acompanhando, tanto pelo rádio, TV e internet, e está passando por esse desafio aí de relacionamentos, né, brigas, algumas até na questão da violência física, essa pessoa hoje, ela não tem como começar a trabalhar a autoestima. Mas qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é entender que existe sim um primeiro passo a ser dado e é olhar para dentro. É a aceitação do problema e saber que tudo tem uma solução e que tudo passa. E que isso também é um aprendizado. Tudo que acontece na questão relacionada à autoestima é um aprendizado e é um autoconhecimento. E é através do autoconhecimento que a gente tem que dar o primeiro passo. Quais são as queixas mais comuns quando se trata de autoestima? Aparência. E principalmente a aparência do como a pessoa se sente. Às vezes a pessoa tem um biotipo bonito, uma pessoa que ela tem aquele estereótipo de beleza, mas ela não se sente. E isso faz com que também ela acaba repelindo, até pela sua questão da energia, as coisas boas que podem vir para ela. Então, eu digo que beleza, eu descobri isso nesse estudo da autoestima, que beleza, na verdade, não é ser, é sentir. Então, a pessoa tem que ter aquele sentimento trabalhado dentro de si para que ela comece a enxergar. Então, é realmente olhar para dentro. É a questão do autoconhecimento. Como você trabalha essa questão da autoestima, Elaine? Eu acho muito fundamental isso que ela está falando. Eu concordo plenamente com ela. A gente, às vezes, tem um ditado que fala que o bonito, quem ama o feio, o bonito lhe parece, né? E às vezes a gente vê pessoas tão bonitas se desvalorizando, procurando defeitos em si mesmo, e que você olha e você fala, nossa, eu não vejo nada disso que você está vendo em você, né? E é tão importante você se aceitar, né? Ou quando está nesse problema de relacionamento, você aceitar o problema e enfrentar o problema, né? E não fugir do problema. Sim. E impacta muito na vida da pessoa. Muito. É aquilo até que a gente estava falando no bloco anterior do autoconhecimento, porque quando você tem uma baixa autoestima, nada dá certo para você. Porque você só atrai aquelas coisas ruins para sua vida. Né? E quando você está equilibrado, porque o equilíbrio é tudo, né? Você está espiritualmente equilibrado, abrange todas as áreas. É você se sentir bem consigo mesmo, né? Você está encaixado no seu corpo, no seu papel, na sua existência. Então, tudo dá certo. E a gente, às vezes, tem pessoas que fisicamente, né, ela não tem os traços bonitos, mas ela tem uma vibração tão boa, né? Uma vibração tão bonita, que você acha a pessoa bonita, né? Tinha um filme, né, que falava... O Amor é Cego. De uma forma cômica, né? E agora em 2018, eu até queria deixar a indicação de um excelente filme que fala, basicamente, é um resumo da minha palestra. Esse filme se chama Sex por Acidente
E ele fala de uma mulher que ela não se sentia bonita, ela era gordinha, ela era baixinha, então ela não tinha aquele biotipo que, de acordo com a sociedade, é a mulher bonita. E vou resumir o filme, mas assim, o interessante é que ela tem todo um problema de autoestima, e um dia ela vai pra academia, ela tá na bike, e ela cai da bicicleta no meio da aula, e ela bate a cabeça. Quando ela acorda, ela se olha no espelho e tá se vendo magra. Olha. E ela continua com o mesmo biotipo, mas alguma coisa ali na hora que ela bateu a cabeça, deu uma mexida, e aí começa a história do filme. Então é extremamente interessante como é a questão do ser, é como você se vê. Então esse filme, ele traduz exatamente o princípio básico da autoestima e que faz toda a diferença na questão da energia. E muito interessante o que ela falou, que é a questão da aceitação. E que se você não aceita e não entende, não resolve o problema, lá na frente isso volta como uma lição não aprendida, então que vai ficar se repetindo em ciclos na sua vida. Então o princípio básico é ter aceitação, entender e ter um aprendizado com a história. Olha, e foi falado isso hoje, né, no quadro do Fazia, né? Lição Foi falado, não aprendida, lição repetida. E cada vez mais dolorida. Ai. E aí, Edson, como você vê a autoestima aí? Eu, como um digital influencer que sou, eu tenho algumas palestras que tratam do tema, né? Ah, legal. Eu tenho uma que eu gosto muito, que é De Bem com Você Mesmo. Ah, legal. Quer dizer, pelo título já você percebe o teor da palestra, né? Tudo envolvendo a doutrina espírita, né? Aprendizados que a gente tira da doutrina. Tá certo? Tem uma outra também, que é interrelacionamento pessoal. Como é que você... Trabalhando algumas técnicas, né? Para você se interrelacionar. Ou seja, são palestras que fazem as pessoas enxergarem a necessidade. Quem é você? Quem é você? Você se conhece? Que é uma outra palestra também que trata desse tema. Então eu procuro sempre estar levando esse tipo de assunto para fazer as pessoas acordarem para uma realidade que às vezes elas não estão enxergando, que é essa questão que essa questão que está sendo colocada. Às vezes a pessoa tem coisas maravilhosas, mas ela não consegue enxergar que ela tem isso, entende? Uhum. E ela não consegue passar isso para as pessoas porque ela não se vê desta forma. Então é de extrema importância esse tipo de trabalho que está sendo feito, né? Parabéns pela dedicação aí. E realmente eu tenho reparado, Cláudio, que a mulher sofre muito essa questão, até por força da mídia, né? Por força do que a sociedade em si classifica como sendo o ideal, né? Uhum. Então a gente vê pessoas sofrendo sem necessidade, né? Passando por situações que não precisaria passar. E o homem também passa, viu, Edson? Principalmente os adolescentes. Também. Se a pessoa não trata bem essas questões na adolescente, a Simone aí é uma especialista, ela cresce um adulto cheio de problemas, porque não consegue se colocar bem profissionalmente, porque não sabe se posicionar numa reunião, não consegue colocar suas opiniões, porque está sempre com aquele sentimento inferiorizado, se sentindo menor que os colegas, às vezes não consegue se colocar da forma adequada, colocar suas ideias, vai perdendo oportunidades de crescer na empresa, né? Vai se contentando com empregos às vezes menores, com funções menores. A pessoa está se inibindo, na verdade. A questão da autoestima é muito importante para o desenvolvimento da pessoa de uma forma integral, na minha visão. Diga, Simone. É isso mesmo. Inclusive, os dois falaram assuntos bem interessantes, que é a questão do trabalhar, né? Essa questão interior. E uma outra coisa que está muito ligada e que é uma dos pontos chaves da palestra, para você nunca fazer isso, é a questão da comparação. Ah, é terrível. Quer ver uma coisa que destrói a autoestima da pessoa é a comparação. Porque a tendência do ser humano, sempre que ele se compara, é se comparar com critérios errados, né? Ele nunca, quando ele vai pegar lá uma questão... Vou dar um exemplo simples, mas você vai na academia. Aí você chega na academia, você vê aquela mulher sarada, com o corpo todo trabalhado... Aí você sai de lá se sentindo, né? Fala assim, meu Deus do céu, eu tô chegando nesse corpo, eu vou ter que, meu Deus, malhar 1 ano seguido, Tem né? que nascer de novo. Né? Só que assim, você se comparou num critério, que é a questão do físico. Mas e a questão do seu trabalho, a questão das suas habilidades, outras coisas que talvez aquela mulher que você está se comparando não tenha, né? Então, a comparação eu recomendo, nunca faça. E principalmente porque a gente tem tendência de se comparar nos critérios errados. Verdade. Você falou aí de 7 dicas infalíveis. Uma é o autoconhecimento. Em virtude do tempo não vai dar para desenvolver todas, mas cita outra aí que é importante nesse cenário. Questão dos pensamentos. E eu considero que é o segredo
é a questão dos pensamentos. Inclusive, isso é bíblico, né? Quando a gente diz orar e vigiar, para mim, orar e vigiar é aqui dentro. É o que você está pensando. Porque o grande inimigo da autoestima são os pensamentos que você tem a respeito de si mesmo. E isso demonstra uma energia, até comprovado cientificamente, que cada vez que a gente tem um pensamento, a gente emite uma energia, uma descarga elétrica, que é negativa e que não tem força para se conectar com coisas positivas. Sim. Então, o pensamento, orar e vigiar, para mim, é orar e vigiar os seus pensamentos. E aí, Edson? Legal isso, hein? Ela falou tudo, né? A gente vem falando ao longo do programa, e outros programas também, dessa questão, nós somos energia. Hoje mesmo nós já falamos da questão da vibração da música. Sim. Né? A música ela pode te elevar, como ela pode te colocar para baixo. A música pode curar. Foi comentado aqui de pessoas que estavam pensando em suicídio e que com a música da banda lá, dessa Alma banda sonora. maravilhosa aí, se curaram, ou seja, desistiram e até fazem um depoimento. Então, por sermos energia, Cláudio, nós vamos captar a energia de acordo com aquilo que a gente emite. A gente emite uma energia, ela vai adensar lá no nosso campo, no campo fluídico, né, à nossa volta, e nós vamos captar também. Tá certo? Então, dependendo daquilo que você emite, né? Desculpa eu estar falando, mas eu costumo dizer nas palestras que às vezes tem pessoas que não sabem por que só atrai tranqueira para a vida delas. É que ela não sabe, ela não está se tratando bem lá no seu íntimo. Né? Então ela fica ali, às vezes, se tratando mal, por força desses estereótipos, por força do que a sociedade coloca e tal. Ela não consegue se encaixar naquele padrão, naquele modelo que criaram, que é um modelo material. A gente precisa esquecer que nós somos espíritos. O que é bom para o meu espírito? Às vezes não é bom para a minha matéria. É uma questão de como a gente vai se posicionar. Ele falou uma coisa extremamente importante, que é essa questão, por que eu só estou atraindo tranqueira para mim, né? E aí eu uso aquele ditado popular, já viu aquela frase que diz, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Eu falo, minha amiga, tá rezando errado, tá reclamando muito. E quando você reclama, você atrai mais daquilo que você tá reclamando pra sua vida. Né? Tá dando força naquilo. Tá dando, exatamente. E energia. um dos outros pontos que eu falo que é extremamente importante é trocar o reclamar por gratidão. Por agradecer. Importante. A gente fala que a gratidão tá tão em alta, mas é porque de fato funciona. Se as pessoas entenderem o poder da gratidão, elas vão parar de reclamar e vão agradecer mais. Essa é a queixa mais comum das mulheres? É a mais comum. Tá atraindo só... Tá atraindo. Nossa, mas quanto mais eu Meu rezo, pai mais falava assombração curva de aparece. rio, né? Curva de rio. Para tudo, Né? que é Tranqueira tranqueira. é engancho ali. Mas interessante isso que ela colocou, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, porque está rezando errado. Quer dizer, então fica... Na própria reza, a pessoa fica relembrando de coisas negativas, coisa negativa, ela não está percebendo que, na verdade, não está se ajudando desse processo. Né? Sim. Ela não está se ajudando. Está atrapalhando cada vez mais. É aquilo que Jesus fala, você está onde seu coração está, né? Então, se você está pensando naquilo, o cérebro não entende que o negativo, né? Então, tem essa questão aí, é física mesmo, né? Exatamente. Então, você vibra, você põe força Vamos naquele mudar a negativo. vibração aí, para atrair coisas gratidão, boas, né? Inclusive nos relacionamentos. Como é que é o seu trabalho hoje na internet? Você está com as palestras motivacionais, mas você tem um trabalho também na... Isso, na verdade, eu comecei a trabalhar as palestras primeiro fazendo o nome se tornar conhecido. Então, eu primeiro tinha que ser vista, né, de alguma coisa, desenvolver um trabalho voltado para a autoestima, e o que chama a atenção da mulher é o físico. Então, eu comecei a desenvolver um curso de automaquiagem, para que ela saia de casa já com aquela vibração de falar, nossa, eu quero me arrumar, eu quero me cuidar, e não para as outras pessoas, mas para ela mesma. Então, aí eu abri 2 redes, né? Abri o Instagram, que é Morena Jambo Oficial, com 2 Fs, e um canal no YouTube voltado para tutoriais de maquiagem. Então, quando as pessoas começaram a ver o que eu fazia, aí sim eu comecei a introduzir as palestras. E hoje eu trabalho com workshops para diversas empresas, lojas de beleza, lojas de roupa, enfim, para todos os segmentos voltados para o público feminino, onde eu dou workshop, que eu dou a palestra, e posterior à palestra eu entro com o curso de automaquiagem, porque aí elas já estão todas motivadas, já trabalharam a questão da autoestima. Astral lá em cima. Isso, aí a gente entra com a maquiagem, que é uma ferramenta também que ajuda bastante a pessoa a se valorizar. Tem indicação de algum livro, Edson, sobre autoestima? Tem vários, né? Eu gosto muito do livro espírita, eu gosto muito do Renovando Atitudes, Legal. do Espírito Hamed Hamed. também. Ó, o título já diz, Renovando Atitudes. É um livro fantástico para
para você se rever, né? Para você se reprogramar. Esse é o termo, né? Legal.